Ora, além das nódoas negras, há coisas que surgem na pele que podem ser motivo de preocupação e de uma corrida logo ao médico. E eu estou a falar de pequenos nódulos que surgem na pele, que as pessoas acham logo que é uma alteração. Eu não tinha isto aqui, de onde é que isto veio? Provavelmente fica preocupado. Agora, o que eu pergunto é à nossa médica dermatologista, a doutora Alexandra, aqueles sinaizinhos, são sinais de carne, chama-se? Chamam sinais de carne. Fibromas pêndulos, sinais de carne, ou um nome assim muito engraçado, acrocórdio. Que é um nome assim, parece crocodilo, acrocórdio. Pronto, mas realmente são sinais de carne, digamos, que aparecem em zonas de fricção. São tumores, começam por umas bolinhas redondinhas de carne, depois vão crescendo e unem-se à pele por um pedículo. Parece assim uma couve-florzinha, pequenina, mas com uma superfície lisa e saliente. Podem ser muito minúsculos e a pessoa ter muitos, ou pode ser assim já com uma dimensão considerável como este. Aqueles pequeninos, aquelas bolinhas pequeninas é o início e depois eles tornam-se cada vez mais crescidos. E isto tem assim este mau aspecto, ninguém gosta, as pessoas ficam preocupadas com isto. Sim, porque aparece... Não, são tumores benignos, o que pode acontecer é que pode haver uma torção do pedículo, pode provocar dor, traumatismo, sangrar, crescem do ponto de vista estético é feio e eles aparecem mais ou menos nos adultos e nos idosos também, nas zonas de fricção, quando as pessoas engordam um bocadinho e emagrecem, aparecem estas lesões que podem ocorrer nas pálpebras, que incomodam um bocadinho e dá comichão muitas vezes, nas axilas, no pescoço que incomoda muito quando usamos os fios, os colares, aquilo agarra-se, não sei, começa a agarrar no fio e incomoda imenso e dá aqueles esticões, nas axilas, nas virilhas, pode aparecer também nas costas. E, portanto, não são sinais, não são tumores malignos, não temos que ir a correr, tirar, mas, de facto, se houver alguma alteração na sua consistência, na sua cor e se houver algum traumatismo, deve-se muitas das vezes as pessoas, à semelhança também do que fazem das borbulhas, têm a tentação, não nestes casos maiores que vimos, mas nos mais pequeninos, de querer puxar ou querer arrancar porque acham que não faz mal. O que é que diz sobre isto? Bem, estes sinais, como vemos aqui nesta boneca, são sinais que, de facto, às vezes até podem cair. Propriamente a cirurgia é uma cirurgia simples, mas temos aqui a boneca, não é? Com estas lesõezinhas pediculadas. Pedro, pega aí. Pega aqui. Não, assim. Pronto, isto é super fácil de tirar, é uma cirurgia fácil, mas é uma cirurgia importante porque se fizer em casa pode infectar, pode sangrar, porque a base, este pedículo tem um vaso que ao sangrar, sangra durante imenso tempo. Portanto, a cirurgia é sobre anestesia local, portanto temos que anestesiar e depois pegamos um bocadinho nisto na lesão. Mas faz-se no consultório, no consultório, não é preciso ir à sala de cirurgia para uma coisa dessas. Pode uma sala de tratamento estéril e com instrumentos estéreis tem que ser. E depois tira-se a lesão, tira-se a lesão e a seguir põe-se um pensinho rápido. Quando o pedículo é grosso, tem que se fazer isto sob anestesia local, a excisão e com um bocadinho de laser para o vaso não sangrar mais. De qualquer forma, isto não se deve fazer em casa, não é? Mas há algumas lesões que até podem, com a evolução, o pedículo é muito pequenino e podem cair espontaneamente e há pessoas que no passado fazia uma coisa que eu refiro aqui, mas não devem fazer em casa, que é tirar com um fio, com uma, não é? Ir apertando todos os dias um bocadinho até que aquilo morre. Mas pode infectar, não é? O critério de seleção de qual é a lesão que se deve fazer isso é que é difícil de ensinar. E depois também há muitos sinais desses que a pessoa, exatamente por estar num sítio de fricção, que sente, não é? Por causa ou da roupa, portanto, cada caso é um caso. O que nos deixa aqui é que situações destas à partida não são graves. Não são graves, são benignas. Podem ser incómodas, exato, não é? Exato. Ora, vamos continuar a nossa consulta. Ainda há mais para os doutores partilharem connosco e ensinarem-nos. E há também um cartão de sonho para entregar no final do programa. Se ainda não marcou o número, o 760 20 60 20, pode ser agora uma altura indicada enquanto eu estou a falar disso. Tenho de informar que hoje o nosso jackpot está em 14.500 euros. Na última edição do programa não saiu
saiu o jackpot, portanto acumulou mais 500 euros, estamos com 14.500 euros de prémio acumulado e ainda os 1.000 garantidos para quem for selecionado. Já sabe então no final do programa, quem sabe hoje não é o dia, não é o seu dia de ter este exclusivo do Boa Tarde, um cartão de sonho para gastar naquilo que lhe apetecer, porque há muitas coisas que se podem resolver com esta quantia. Portanto, espero que tenha sorte e no final logo vou satisfazer a minha curiosidade. Tenho sempre em saber para onde é que vai o cartão de sonho. Boa sorte! Fica alarmado quando o coração bate de tal forma que parece que vai sair pela boca e quando os olhos tremem sem parar. Saiba se é caso para alarme, já a seguir. Normalmente não sentimos o nosso coração a bater, mas sabemos que ele está lá a fazer o trabalho dele. Mas quando ele começa a bater e parece que vai sair pela boca, será que é sintoma de que alguma coisa está muito mal? Porque é assustador. Não sei se devemos ir logo a correr para o hospital. Dr. Pedro, o que é que me diz? Deve ser motivo de cuidado, mas à partida não é motivo de alarme se for uma coisa transitória e se houver uma explicação para isso acontecer. Nós temos Pode aqui ser o quê, por exemplo? um grande coração, e isto só para dizer que o nosso coração é um músculo que é automático, ou seja, desde que nós temos vida, que ele começa a bater e contrai-se de uma forma organizada. Entre não 60, ele não pensa para fazer isso, já está programado, não é? É uma das características do músculo cardíaco, é ter automatismo, é ser capaz de se contrair de forma automática e gerar o seu próprio impulso elétrico para se contrair. E ele vai se contraindo de uma forma organizada, 60 a 100 vezes por minuto, ou, na maioria das vezes, quando a pessoa tem uma sensação anómala, que é perceber que o coração está a bater, que chamamos palpitação, normalmente é quando ele dispara, quando há uma aceleração, quando há aquilo que se chama taquicardia. Nas situações de taquicardia, ou seja, quando o coração começa a bater de uma forma muito mais intensa do que é suposto, as pessoas, para além dessa situação, sentem de facto o coração a bater e sentem uma irradiação ou à mandíbula, ou ao pescoço, ou ao braço, e é muitas vezes isso que acaba por provocar alguma angústia. E as pessoas descrevem isso de uma forma muito característica, até porque se associam rapidamente aos infartos, outras situações mais complicadas. Mas existem várias situações que levam a um aumento da frequência cardíaca, ou seja, do número de batimentos por minuto, sem que isso represente doença. Quando fazemos exercício, quando ficamos mais ansiosos. Em algumas pessoas que fazem medicação, pode ser um efeito secundário dos próprios medicamentos, por exemplo, os antihistamínicos, muito frequentemente em algumas pessoas podem levar a um aumento da frequência cardíaca e ao aparecimento de palpitações. As pessoas que têm asma ou que têm doença pulmonar obstrutiva crónica, que fazem broncodilatadores, podem também ter um aumento do número de batimentos cardíacos, os medicamentos para a tiroide, ou seja, pode ser um efeito secundário do medicamento. É importante que a pessoa registre quantas vezes é que isso acontece, quanto tempo é que dura, se havia sintomas associados, reporte isso ao médico que prescreveu o medicamento, mas não é motivo para alarme particular se isto desaparecer. Porque é preciso é que as pessoas possam também perceber de onde é que pode vir, não é? Claro. Porque a pessoa, há situações que provocam até maior atrapalhação, ansiedade, que possam fazer disparar as batidas cardíacas. Mas, de facto, muitas das vezes as pessoas também relaxam um bocadinho e não vão ao médico e se calhar deviam ir, não é? Se houver alguns sintomas associados, nomeadamente falta de ar, uma dor no peito, tipo opressiva, com a tal irradiação ao pescoço ou ao ombro, que seja persistente, se houver sensação de desmaio, alterações visuais ou algum outro tipo de sintoma, essas situações devem ser motivo de uma avaliação médica com alguma brevidade, porque pode, de facto, haver aqui algo a desenvolver-se que seja preciso valorizar. Agora, na maioria das situações, quando lá está, fazemos exercício, ficamos mais ansiosos e sentimos o coração disparar, isso é normal acontecer, não traduz nenhuma situação de alarme. Outro aspecto importante é, por exemplo, se essa sensação de palpitações for acompanhada, por exemplo, da pulsação acelerada, de taquicardia ou de arritmia, de batimentos irregulares, porque pode ser, por exemplo, um primeiro episódio de uma situação de arritmia cardíaca que possa ser, se for atuado logo de início, resolver-se naquela altura sem necessidade depois de medicação de forma continuada. Ora, portanto, há medicamentos para se poder regular os batimentos cardíacos? Existem medicamentos especificamente que atuam ao nível do músculo cardíaco, regulando a sua contração, a sua capacidade contrátil. Esses medicamentos são utilizados nas situações de arritmias, ou seja, para reduzir o número de batimentos e controlar, regular o intervalo entre esses vários batimentos. Existem alguns medicamentos também que atuam ao nível do nosso sistema nervoso autónomo, ou melhor,
dos neurotransmissores do nosso sistema nervoso autónomo e, portanto, vão reduzir o número de batimentos por minuto e vão reduzir a capacidade do coração se contrair e, portanto, procurar o médico, que ele saberá indicar qual é o mais indicado para cada uma das situações, porque eles têm indicações e contraindicações muito específicas e, portanto, deverão ser prescritos com cuidado e não tomados em automedicação, porque alguém que tem um sintoma semelhante tomou. Devemos ter esse cuidado com todo o tipo de medicamentos, mais com ainda este em no que diz particular. respeito ao coração, Exatamente. não é? Ora, antes de terminarmos, tenho aqui uma curiosidade, não sei se alguma vez sentiram um tremer de um olho ou até dos dois olhos, aquele tremer sem parar, aquele tremelique é muito irritante e é assustador também. Aposto que provavelmente já passou por uma situação destas e até que ficou muito incomodada ou incomodada. E, doutora Rita, antes de mais, estes tremores aparecem sem se anunciarem, não é? E podem ser bastante perturbadores, não têm gravidade nenhuma, são uma pequena quantidade... Não têm? Não têm gravidade nenhuma. As pessoas aparecem no consultório muitas vezes preocupadas, querem saber o que é que se passa. Existem algumas fibras musculares das pálpebras, portanto estamos a falar do tremor das pálpebras, com certeza que alguém aqui na audiência já passou por isso, que sente que começa a tremer de uma forma muito repetida durante vários dias seguidos. Às vezes as pessoas não conseguem dormir porque se torna muito incomodativo, mas é apenas um sintoma de ansiedade, fadiga, stress, excesso de cafeína, por exemplo, pessoas que bebem muito café, muito chá, muita Coca-Cola, às vezes falta de magnésio. E não tem gravidade absolutamente nenhuma. Só tem indicação para fazer tratamento quando realmente a pessoa está muito incomodada e não consegue descansar. Portanto, começa-se a criar um ciclo vicioso, porque isto é a consequência da falta de descanso e então a pessoa ainda não consegue descansar. E então sim deve ser feito um tratamento com calmante ligeiro. Porque realmente esta situação não dá para controlar, não é? Há situações em que a pessoa dá a ordem, não é? O cérebro dá a ordem, não é para fazer. Agora, neste caso, ninguém consegue deixar de tremer. Se dormir um bocadinho mais, se tiver uma vida mais descansada, se fizer as coisas que gosta e não estiver contrariado, digamos que é a receita simples para aliviar estas... Nós chamamos isto de fasciculações. Existe outra... Fasciculação, tomem nota, é mais um daquele palavreado, mais um palavrão. Fasciculações. Porque são uns feixes. Estou aqui com uma fasciculação. Não para de tremer. Há uma situação que é diferente, que chamamos o blefarospasmo, que é o pescar de olhos, muito frequente, que a pessoa está constantemente a pescar os olhos. Também não é grave, mas torna-se muito perturbador no contacto com as outras pessoas, não acontece durante o sono, só acontece quando está acordada, e causa uma cegueira transitória, porque às vezes as pessoas não só piscam muito os olhos, como depois não os conseguem abrir. Estas pessoas têm dificuldade em andar na rua, atravessar ruas. Conduzir, não podem conduzir. E isto sim, tem indicação para fazer um tratamento com Botox. Aquilo que é utilizado para as rugas, que é um relaxante muscular, pode-se aplicar nas pálpebras para aliviar os sintomas destas pessoas. As injeções são feitas de uma forma periódica e realmente passam muito bem. Mas, portanto, estamos a falar de dois tremores das pálpebras que têm manifestações diferentes. Umas envolvem os dois olhos ao mesmo tempo, sempre a pescar, e outra é aquele tremorzinho irritante, mas que é resultado disso mesmo, de uma irritação e não tem nada mais de grave. Muito obrigada por estes esclarecimentos. Ora, embora alguns sintomas que falámos sejam muitas vezes inofensivos, é importante estarmos sempre atentos, porque com a saúde não se brinca e muitas vezes não damos conta das situações relativas à saúde. E também não demos conta hoje de passar o tempo, já chegámos ao final. Os doutores estarão cá na próxima semana com mais dicas, mais conselhos médicos. Se tiver alguma dúvida que queira ver respondida, pode enviá-la por escrito ou em vídeo para o e-mail dos doutores, osdoutores@sic.pt. Uma salva de palmas para eles, muito obrigada.